Eu quero saudar a todos com a abençoadora paz do Senhor Jesus. Deus nos dá mais um dia de vida, e neste dia especial, dia do Senhor, nós, o povo do Senhor, subimos à casa do Senhor para aprendermos a palavra do Senhor na escola do Senhor. É uma boa prática, saudável prática para a vida espiritual de todos nós, que já vem de mais de 2 séculos. E eu quero abraçar então a todos que estão reunidos, que sobem aqui hoje. Pastor Valdivino Portilho, irmã Rosilei, está ali, né? Um abraço. Para os mais íntimos, carinhosamente chamado de Pastor Branco, que está recém-chegado de Piranhas, a nossa cidade natal. Mas, meus irmãos, nós chegamos hoje à segunda lição proposta para estudos nesse trimestre. Na lição anterior, nós estudamos, ainda que numa visão introdutória, a natureza e propósito do livro de Levítico. O livro de Levítico compõe aquela coletânea dos 5 livros escritos por Moisés, chamado de Pentateuco. E o conteúdo deste livro é eminentemente composto de leis, regras e regulamentos. Leis que têm pelo menos 3 dimensões específicas: a lei moral, a lei civil de alcance social, para regular as relações entre o povo de Deus do acampamento e posteriormente na terra prometida, e a lei cerimonial. Para nós, servos de Deus da nova dispensação, o que nos interessa é perceber os princípios constantes da lei moral. Evidentemente, também aspectos de valores das leis sociais, que visam proteger a propriedade, a relação entre as pessoas. Está aí no livro de Levítico. No que concerne às leis cerimoniais e ritualísticas, elas estão aqui colocadas e definidas, explicadas, para o sacerdote, que era naquela dispensação o mediador entre o crente, entre o adorador e Deus. E aí elas são são diversas leis, variadas leis, que Deus deu ao seu povo, a fim de orientá-los na expressão do culto sagrado. O propósito do livro, então, de Levítico, é dar subsídios e recursos, meios, instrumentos, para que o povo de Deus pudesse se relacionar com Ele. Um Deus santo quer que seu povo seja santo para habitar numa terra santa. Lá em Êxodo 25, versículo 8, está dito, o Senhor falando a Moisés, dando a eles a ordem de construírem um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. Agora que Deus, através da tenda da congregação, também chamada tenda da presença, tabernáculo da presença de Deus, o povo tinha, em função da condição de pecadores que todo gênero humano infelizmente carrega desde Adão, encontrar o meio, o mecanismo, a maneira ideal de aproximar e manter comunhão com esse Deus santo. Na lição de hoje, nós vamos começar então a estudar algumas ofertas e sacrifícios que estão dentro desse conjunto de meios, instrumentos que Deus disponibilizou e colocou ao dispor do seu povo, para que ele pudesse manter essa comunhão com esse Deus santo.
Evidentemente, nós já dissemos também na aula passada que o livro de Levítico, bem como todos esses sacrifícios, cerimônias e rituais do Antigo Testamento, estão aqui na infância do povo de Deus, no início da revelação do Senhor, como instrumentos para uma analogia, instrumentos didático-pedagógicos, a fim de que o seu povo, naquele momento ainda de infantilidade espiritual, pois que eles não tinham, como eu e você temos, a revelação completa dos 66 livros aqui, e também não tinha o Espírito Santo habitando neles. Vez ou outra o Espírito Santo vinha para estar com eles, mas naquela dispensação o Espírito Santo não estava neles. Agora não. Jesus falou que ele voltaria ao Pai e rogaria ao Pai que enviasse o outro Consolador, para que estivesse para sempre conosco, e ele vai enfatizar lá em João. E ele estará não apenas com, mas estará em vós para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E esse Espírito habitando em nós, ele nos guia em toda a verdade, nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor revelou na sua palavra e o que Jesus disse no seu ministério, mas também nos ensinará, disse Jesus, todas as coisas. Graças a Deus por isto. E dentro desse escopo, o livro de Levítico, bem como qualquer outro livro do Antigo Testamento, nesse conjunto, livros especiais, ou livros esses, que tem todo esse instrumental de rituais, cerimônias, que eu disse, que não tem valor, ou não tem mandamento, que eu e você precisamos necessariamente repeti-los, eles têm ainda essa função didático-pedagógica, de por essas figuras e leis, nos ensinar algo de Deus. Aos Hebreus capítulo de número 10, versículo 1, vai dizer, olha, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que por ele se chegam a Deus. Então aquilo era sombra. Eu disse também que o livro de Levítico é constituído de símbolos, figuras e sombras de coisas que viriam. A revelação se sucedeu no seu processo progressivo, mas também cumulativo, no sentido que completou essa revelação quando o verbo de Deus veio aqui, quando o Espírito Santo inspirou os autores sagrados do Novo Testamento. Então não é inteligente, para não usar uma palavra mais forte, voltarmos àquela parafernália toda lá. É para frente que se anda. E eu disse que talvez um dos motivos, dos objetivos maiores de estudarmos essas lições esse trimestre, é exatamente, quem sabe, corrigir essa tendência, essa mania de judaização do movimento evangélico. A gente vai a algumas igrejas por aí, toda a ornamentação do templo não é mais cristã, é judaica. É candelabro, não sei mais o que, é menorá, é quipá. E tem igrejas, Assembleia de Deus por aí, que não começa o culto sem tocar o chofar lá na porta. Não é pecado, não é errado tocar, mas se atribui a isso algum valor espiritual, aí já desandou a coisa. Nós precisamos voltar lá mais, não precisamos de arquinha, de cajadinho, dessas coisas, porque aquilo já cumpriu o seu papel. E o papel deles ainda hoje é ser instrumentos pedagógicos, figuras, símbolos e sombras que apontam uma realidade. Meu irmão, a realidade chegou, bendito seja o nome do Senhor. E esta manhã nós vamos estudar a primeira de 5 ofertas que o livro de Levítico nos coloca. Ofertas que ora são chamadas também de sacrifícios. Alguns até dizem que é 6, porque a oferta de manjares, vamos estudar no domingo que vem, ela é dividida lá na frente, mas tem a mesma natureza da oferta das primícias, que era uma oferta levada ao templo para efeito de gratidão, pela provisão que Deus dava para o sustento do seu povo via a colheita. A lavoura, o que colhiam na lavoura, sendo aquela uma economia
agropastoril. Toda a riqueza, todo o bem, advinha do uso, do manejo da terra. E aí nós temos então 5 ofertas diferentes aqui. A primeira delas é o holocausto, nós vamos estudar hoje. Eu vou fazer uma pequena, respeitosamente, explicação de que ele chama de o sacrifício da expiação, e o serviço da expiação está lá no capítulo 16. Mas pastor, como é que está no versículo 4? E aí o ofertante fará expiação por si e será aceito por Deus. Porque todo sacrifício e oferta desses instrumental que Deus dá aqui, para esse acesso, para facilitar essa comunhão com Deus Santo, toda oferta e sacrifício que envolvia sangue, tinha uma dimensão de expiação. O que é expiação, pastor? Ato de cobrir. Expiar por cobertura. Porque aqueles sacrifícios, mesmo da expiação do dia do Yom Kippur, lá no dia 10 do 7º mês, se não estou enganado, capítulo 16 de Levítico, não tinha o condão, o poder de retirar o pecado, mas para cobrir. Daí a expiação. Expiar é cobrir, até que chegasse o verdadeiro cordeiro, que era apontado por aqueles sacrifícios. Aí João evangelista, no capítulo 1, versículo 29 do evangelho de João, chegou a dizer: agora sim, eis aí o Cordeiro de Deus, que não apenas cobre, mas que tira o pecado do mundo. E ele já morreu na cruz por mim e por você. Então está consumado, está realizado, plena e completamente realizado o plano de Deus nesse aspecto. Amém? Olha aqui, dessas 5 ofertas, primeira delas o holocausto, vamos estudar hoje. Domingo que vem a oferta de manjares, eu tenho uma série de textos aí que eu não vou citar. A oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Esses 3 primeiros são ofertas e sacrifícios voluntários. Daí o item 1 da nossa lição falar que esse holocausto era uma oferta voluntária. Não tinha prescrição propriamente dita, ordenando que o judeu, que o crente tinha que levar essa oferta ao Senhor. Ela era voluntária. Bem como a oferta de manjares, bem como também a oferta pelo pecado. Eram ofertas voluntárias. Agora a oferta pacífica melhor, eram voluntárias. A oferta do holocausto, sacrifício do holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica ou o sacrifício de comunhão eram voluntários. A oferta pela culpa e a oferta pelo pecado eram obrigatórias, resultavam de prescrição. Mas pastor, qual é a ideia do holocausto então? O holocausto tinha na sua natureza e propósito ensinar, gerar na mente daquele povo e do povo de Deus a ideia de relacionamento com esse Deus Santo, via a consagração completa e inteira e total do ofertante, exemplificado na morte do animal oferecido e a sua queima total lá no altar, e também o compromisso pleno do homem de Deus, do servo de Deus com o seu Senhor, sem reserva nenhuma. Mas pastor, lá na frente esse sacrifício tornar-se-á diário e obrigatório. Lá no capítulo 6 de Levíticos, e é bom que a gente entenda isso a propósito, que essa descrição dessas ofertas, elas são aqui narradas de 2 visões ou perspectivas diferentes. No capítulo 1 até o 3, essas ofertas são descritas do ponto de vista de quem leva a oferta, do ofertante. Já do capítulo 6 ao 13, 14, ela é descrita ou é regulamentada do ponto de vista do oficiante, do sacerdote que tinha a função de receber a oferta da mão do crente, do judeu, e oferecê-la ao Senhor conforme o rito específico. Daí você vai ver as mesmas descrições e mais detalhadas do capítulo 6 até o 13 por ali.
estaria escrevendo a mesma, só que aqui apresenta apenas as 5 ofertas ou sacrifícios, da ótica de quem levava o sacrifício ao Senhor, e do capítulo 6 em diante, da ótica daquele que oficiava esse rito na casa de Deus, o oficiante, o sacerdote. Bom, e pastor, mas por que então se tornou permanente? Porque exatamente para representar por prefiguração, por simbologia, a nossa vida cristã hoje. Todo o nosso viver sem reserva de domínio, aqui nesta casa, lá em casa como pai ou como cônjuge, comprando, vendendo, nos relacionando nas mais diferentes formas de relacionamento interpessoal lá fora. Tudo tem que estar diante de Deus, oferecido ao Senhor. Lá no capítulo 6, versículo 13, vai repetir também mais ou menos a mesma ideia. Lá no capítulo 13, dizendo que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Se a gente olhar o capítulo 8 deste livro, veremos de perceber que, inaugurado o templo, consagrado os sacerdotes, inaugurado o templo, o tabernáculo, o primeiro fogo foi aceso por Deus. Já tem uma verdade, foi Deus que ateou o primeiro fogo, mas depois que Deus mandou a primeira vez o fogo, a função de mantê-lo sempre aceso é minha e sua. E a Bíblia diz que o sacerdote tinha que todo dia retirar a cinza e botar mais lenha e botar mais material de combustão. Assim é a vida cristã. Nós recebemos a salvação em Cristo, e em Cristo Jesus Deus satisfez todas as exigências para a salvação. Mas as exigências da salvação é comigo e com você. Nós já estamos nela. Nós é que temos que manter o fogo aceso no altar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, por que então, pastor, que fala aqui da ideia de expiação? Claro, sendo um sacrifício que envolvia a oferta de sangue, mesmo sendo apresentado uma ave, que aqui pode ser um pombo ou uma rolinha, para os mais pobres, tem a ideia de expiação, e apontava para o sacrifício final de Cristo Jesus. Por quê? Esse sacrifício só deveria ser apresentado dessa ideia, para um povo já redimido, como eu e você, já salvos em Cristo. Mas embora salvos em Cristo, redimidos e perdoados, nós ainda, por causa da nossa condição de ser humanos, somos pecadores. Redimido sim, perdoado também, justificado idem, mas mesmo assim pecadores. Eu não tenho acesso a Deus, por isso que todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus, a gente ora a Deus em nome de, fortalecido e ajudado na intercessão pelo Espírito Santo. Mas a gente se dirige a Deus Pai, né? Alguém ora assim: Pai, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não comete um pecado e vai perder a salvação, mas ele não entendeu o que Jesus falou ali. A gente ora a Deus o Pai, em nome, pelos méritos de Cristo, e os méritos de Cristo, com o sangue vertido na cruz, nos vestiu da justiça que Deus exige, expiou e cobriu o nosso pecado. Mais do que cobriu, que cobria aquele lá do Antigo Testamento, agora retirou de nós o pecado, a culpabilidade, e está trabalhando, e tirou de nós aquela essência de iniquidade que laborava na nossa carne e nos fazia sempre pecar. E em nome de Jesus a gente pode chegar diante de Deus, do trono da graça, lá no Santo dos Santos, porque o caminho está aberto, porque Ele nos abriu com ousadia inteira, confiança de fé, mas sempre no nome dele. E aqui também o holocausto falava disso. Aquele era um povo já redimido, tirado do Egito, o preço do resgate tinha sido pago, libertado já, mas agora nessa relação com Deus, assim como nós hoje, nós não temos acesso a Deus, senão pelo sangue da cruz de Cristo. E essa é a ideia de expiação aqui. Mas vamos aplicar esses 3 itens da lição, mais ou menos com base aqui na proposta dos objetivos. E tem a ver aqui, olha, com esse item da lição. O holocausto é uma oferta voluntária. Poderia chamar, ou numa frase mais
que expressasse a ideia geral que o holocausto é o sacrifício que fala da inteira consagração e pleno compromisso do homem com o seu Senhor. Ela é voluntária. A gente sabia que tinha alguns animais que poderiam ser levados, sempre perfeitos e machos. Um novilho, um carneiro ou um bode. E aqueles mais pobres, está lá no item 3 da lição, nós vamos chegar lá daqui a pouco, podia, não tendo condições financeiras para tanto, podia levar um pombo ou uma rolinha. Mas de tal forma que, sendo um sacrifício que aponta para essa consagração inteira e pleno compromisso do homem de Deus, do servo do Senhor, com o seu Deus, ninguém pode ficar de fora. E a ideia de expiar o pecado aqui é o pecado geral, não o pecado propriamente específico, aquele que alguém tenha cometido. É o pecado inerente, o pecado que a gente carrega como filho de Adão. Mesmo salvo, eu preciso de ter recurso para poder cobri-lo. Olha aqui, e vem dessa mesma ideia. A palavra holocausto provém de uma raiz hebraica, escute bem, que significa queima completa. Consumir completamente sobre o altar. Essa mesma ideia foi invertida e passou para o texto grego, que é holocaustos, caustos, que é queimar completamente, queimar inteiramente. No holocausto, podia se oferecer, como eu disse, qualquer um desses animais, novilho, carneiro, bode, e se o ofertante não tivesse condições financeiras suficientes, podia então ofertar uma rola ou um pombinho, sempre animais machos e sem defeito. Por que está colocado isso aqui? Lá na regulamentação está dito, porque outros sacrifícios posteriores não faziam essa exigência. Olha aqui, o holocausto realça especialmente a inteira e completa consagração do adorador, do ofertante a Deus. Era oferecido também, como eu já expliquei, como expiação pelo pecado, não no sentido de um pecado específico, propriamente, porventura cometido, mas no sentido geral, enquanto que a oferta pelo pecado, essa sim, era apresentada por algum pecado específico cometido pelo servo de Deus. E hoje nós temos isso, trazendo para o nosso tempo na disciplina eclesiástica. Alguém disse o seguinte, que são 3 marcas principais da verdadeira igreja. Onde não encontrar essas 3 marcas, ou faltando uma delas, aí tem-se dificuldade de encontrar a verdadeira igreja. Qual é a marca? A verdadeira igreja está presente onde se prega o genuíno e completo evangelho da graça de Deus, onde se celebra as ordenanças de Deus, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor, e onde se pratica a disciplina eclesiástica, que pode ser também de 3 dimensões: a disciplina corretiva, a disciplina curativa e a disciplina cirúrgica. Paulo vai falar que a igreja do Senhor é um corpo. Quando um membro do corpo fica doente, a gente converge todo o potencial do corpo para curar aquele membro. Mas se porventura ele não reagir ao tratamento e à cura, o que ele tem que fazer? Infelizmente é melhor perder uma mão, um braço, do que perder a vida. Tem, né, às vezes, a necessidade de amputar um membro do corpo de Cristo, como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 5. Olha, meus amados, a gente precisa entender essas questões, que implicações e essas verdades têm para nós hoje. Se nós somos um corpo constituído de muitos membros, sendo o corpo maior do que suas partes constitutivas, eu preciso, de minha parte, encontrar não apenas a minha função no corpo, mas estando no corpo, trabalhar pela saúde e harmonia geral do corpo.
Porque todo membro do corpo que não cumpre a sua função e não entra no processo de cura e tratamento, torna-se peso para o corpo. E eu não quero ser um peso para o corpo de Cristo. Nenhum de nós devemos ser. Calvino já dizia lá, que uma das coisas que mais adoece o corpo de Cristo é quando, não entendendo a natureza de homogeneidade, de harmonia, e o nosso tema esse ano é da unidade do corpo, os membros começam a beligerar-se um contra o outro, a lutar um contra o outro, e quando os membros do corpo estão divididos, o corpo sangra. Não vamos fazer o corpo de Cristo sangrar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. O holocausto tem essa ideia também de cobrir, nós já falamos. Mas o item 2 da lição, eu reuni esses 2 itens. O item 2, uma oferta partida, não necessariamente apenas partida, mas uma oferta de apreciação e deleite para o Senhor. Olha aqui, eu coloquei o seguinte: uma oferta inteiramente queimada. E para que isso acontecesse, o animal devia ser esquartejado, daí a ideia de partida aqui. Queimado inclusive as vísceras, depois de lavadas. A única parte deste sacrifício e dessa oferta que não era queimada sobre o altar era o couro, que pertencia, o couro era do sacerdote. Tudo mais tinha que ser queimado sobre o altar. Isso faz-nos o seguinte, e eu fico observando e olhando os detalhes ali. Essa é a única de todas as ofertas aqui narradas e descritas em Levítico que o ofertante tinha que imolar e esfolar. Cumprir aos sacerdotes e aos filhos de Arão apenas esquartejá-lo e repartir, colocar as partes dispostas sobre o altar para facilitar a combustão e a queima plena, completa e total daquele sacrifício. Esse sacrifício, quem imolava era o cordeiro. Isso já nos aponta uma verdade para hoje. O culto, se é uma oferta que fala de adoração, e Paulo e Pedro vai falar na frente, e o autor aos Hebreus também, Paulo em certo sentido também, fala o culto que nós apresentamos, que o nosso sacrifício é sacrifício de louvor, agradável a Deus, falou o autor aos Hebreus no capítulo 10, se não estou enganado, é pessoal. Eu quero fazer uma aplicação aqui, dizendo o seguinte: a gente precisa urgentemente resgatar uma verdade bíblica de que o culto não é feito para mim. O culto é eu quem trago e apresento ao Senhor. Aqui nesse contexto, lá no capítulo 13, se não estou enganado, versos 6 e 13, está dito o seguinte: ninguém aparecerá perante mim de mãos vazias. Se eu não trouxer o meu culto, alguém pode ser arrebatado ao meu lado. O culto dele não serviu para mim. Você tem que trazer o seu. Cada um precisa ser um adorador. Não há aquela ideia, embora isso possa de alguma forma nos ajudar. Abrir caminhos, nos inserir no momento de louvor e adoração. Mas não tem aquela coisa assim de que o culto precisa de um animador, senão o culto vira teatral. Não. Talvez eu fique olhando, imaginando assim que lá no tabernáculo, numa fila, alguém mais de posse trazendo um novilho separado, bem engordado lá no seu rebanho, outro trazendo um carneiro, outro trazendo um bode, talvez na mesma fila, outros levando apenas, talvez numa gaiola ou preso sei lá como, uma pomba e uma rolinha, mas todos estavam trazendo ao Senhor algum culto. Que o Senhor nos faça entender isso. Todas as vezes que a gente sair de casa e subir a esta casa de oração, eu saia de lá dizendo: Senhor, eu vou para te adorar, eu quero apresentar-te o meu culto de adoração e o meu tributo de louvor e gratidão a ti, que essa é a verdade também percebida e ensinada neste sacrifício do holocausto. É pessoal. Era o ofertante quem imolava o animal. E antes de imolá-lo, o ofertante, como nós lemos aqui da lição, impunha as mãos sobre aquele animal e trazia aonde? À porta da tenda da congregação. Está aí no texto.
à porta da tenda da congregação. E ele colocava a mão sobre o animal por duas razões específicas. Primeiro, para identificar-se com aquele momento, com aquele culto, com aquele animal ofertado. Mas também ele colocava a mão lá no sentido de, pela ideia da expiação, transferir algo de si para aquele animal inocente que morreria no seu lugar. Que está lá em aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 22. Que a parte bem final do versículo, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E a lição ou as verdades que Deus está ensinando nesses ritos, dessas cerimônias todas ao longo da formatação e das escrituras, da revelação progressiva de Deus, é para fazer eu e você, cada um daqueles que levavam o sacrifício lá, por extensão a todos nós aqui, para que nós nunca nos esqueçamos da gravidade do pecado. Pecado é algo grave. George Henry, um comentarista inglês, escreveu um dos seus comentários, dizendo, ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu: o que é o pecado? O pecado é um ultraje voluntário e consciente contra o amor de Deus. Ele é tão grave que desde o Éden teve que um inocente morrer em lugar do culpado. E ele não é o grande problema para Deus, porque Deus tem solução para o pecado. Em Cristo. Nós temos uma frase aí, quase virou um chavão, hoje nós não a repetimos tanto, que dizia: para um grande pecador, Deus enviou um grande, Jesus Cristo é um grande Salvador. E é verdade. Mas veja bem que lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, Deus não chega gritando para Adão: Adão, o que você fez? Ele perguntou para Adão: Adão, onde estás? Porque o problema não é o pecado, é a fuga de Deus. A Bíblia não diz lá, mas fica pressuposto, não diz que é animal, e nem afirma que Deus sacrificou algum anjo por ordem de Deus, sacrificou um animal qualquer para prover veste para o primeiro casal, mas certamente alguém teve que morrer. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E aí o versículo vai continuar: para que nele, toda a ênfase do versículo 21 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, está nesse pronome nele. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, se eu fosse parafrasear, eu poderia dizer: tão somente nele, em mais ninguém, fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe por que nós temos acesso ao trono? Quando o Pai olha para você, Ele não vê as suas vestes, Ele vê as vestes de Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus, que tal qual nesse holocausto voluntariamente se ofereceu a si mesmo a Deus. Está lá em João capítulo 10, versículo 17, 16, 17. Ele disse: olha, a minha vida ninguém a toma de mim. Ele não morreu como um herói fracassado, nem como alguém vencido pela a inveja dos judeus, a ganância de Judas, ou a pusilanimidade e fraqueza de Pilatos. Ele morreu por causa dos meus e os seus pecados, como o Cordeiro Imaculado de Deus, que a si mesmo se ofereceu por nós a Deus. E a Bíblia diz que ele falando: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para retê-la, mas ele se entregou por mim e por você. Então erga a sua mão e glorifique, agradeça, ofereça um culto de louvor e gratidão a Ele. Você é filho hoje, você tem lugar à mesa e você não está lá, bem como eu, nenhum de nós aqui, por causa de nossas obras e méritos, mas porque agora em Cristo nós estamos vestidos da roupa da justiça de Cristo. E quando a gente se aproxima, a gente ouve Ele dizendo, o Pai dizendo: entra, você tem lugar à mesa, você tem lugar na família. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Ora, o animal que era imolado pelo ofertante precisava ser então esquartejado e partido em pedaços, a fim de facilitar a sua queima total sobre o altar. Eu já disse, inclusive as suas vistas, as suas pernas depois de lavadas.
Sabe, meus amados irmãos, a lição até diz aqui nesse item 2, que a oferta só podia ser aceita devidamente. Esfolar é tirar o couro e fazer todo aquele processo de preparação do animal, esquartejá-lo e botar suas partes, como diz, bem adequadas sobre a lenha, a fim de que ele fosse totalmente devorado e queimado pelas chamas. Se isso não acontecesse, o sacrifício não seria aceito e o ofertante não levaria a bênção de Deus, ele não teria acesso a Deus. Isso por implicação na tipologia, no estudo da simbologia bíblica, fala que todos nós, nesse ato permanente e constante de adoração e culto ao Senhor, nós precisamos deixar sobre o altar de Deus tudo aquilo que impede a nossa comunhão e a nossa adoração a Ele. Lavar aqui, a lição falou, é o lavar regenerador pela palavra, né? E aponta também para o fato de que já perdoados, embora já perdoado em Cristo, a gente precisa permanentemente estar nos purificando, lavando-nos, para que tenhamos acesso direto ao trono da graça de Deus. Meu amado irmão, o sacrifício, para que seja aceito, deveria ser apresentado conforme a exata prescrição que Deus estabelecera, tanto para o ofertante quanto para o oficiante. Se não observasse as regras estabelecidas, fica subentendido que o sacrifício não seria aceito em favor do ofertante, e esse ofertante não teria então o devido acesso a Deus. O holocausto, conforme descrito aqui na lição de hoje, nesse texto de Levítico capítulo 1, era uma oferta apresentada também para o deleite de Deus, que é o item 3 da nossa lição, que a recedia como cheiro suave às suas narinas. Evidentemente isso aqui é uma antropomorfia, porque Deus não tem necessariamente narinas, não tem mão, não tem pé, não tem braço, mas evidentemente isso fala de que o sacrifício era aceito para o Senhor. Cumprindo então as regras e prescrições, tanto o ofertante quanto o oficiante podia ter a segurança de que o sacrifício seria aceito pelo Senhor. Descrito nesta frase, era um sacrifício de cheiro suave que deleitava o Senhor. E a Bíblia diz que lá no Salmo, de que o Senhor não quer tanto holocausto, mas o louvor dos lábios daquele que o adoram em sinceridade. A adoração que cada um de nós trazemos à casa do Senhor todas as vezes que a gente sobe aqui. Essa é uma expressão, esse cheiro suave às suas narinas, é uma expressão figurada para referir-se à aceitação do adorador e o prazer que o Senhor Deus tem na adoração dos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui, já partindo para a conclusão. É uma verdade estabelecida na revelação de Deus, presente em todas as páginas das Escrituras, se não em todas as páginas, em toda a amplitude da revelação, de que nossa relação com Deus, conquanto deva conduzir-nos e desembocar numa ação de serviço e culto a Deus, e culto e serviço a Deus, não podemos jamais, desde esses sacrifícios aqui, imaginar que seriam eles que nos dariam completo acesso a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 1. Versículo 10 e 11 eu vou ler, eu já abri aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Que Sodoma? Deus fala, não, Deus está usando falando de Judá. Príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor?
Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, gordos, né? E não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus atos? Ué, mas Deus não colocou lá? Mas Deus está dizendo que o ato da adoração sem o coração e a vida do adorador não tem valor. Desde o princípio, o judeu devia entender qual era a ideia, a verdade que estava por trás de cada sacrifício. Isso é tão comum na Bíblia que já desde o princípio, Gênesis 4, está dito lá, quando Caim levou do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel do seu rebanho novilho, ou seja, um carneiro ao Senhor, uma ovelha ao Senhor. A Bíblia diz lá em Gênesis 4, e Deus atentou para Abel e sua oferta. Porque Deus não quer sua oferta. Deus quer antes da oferta é o ofertante. Deus disse para Caim lá, ô Caim, por que você deixou seu rosto cair, rapaz? Você ficou irado demais. Caiu o semblante à toa. Porventura, se não se fizeres direito, não haverá aceitação para ti. Então o problema não estava na oferta, né, pastor Ricardo? Estava no ofertante. E é por isso que lá em Amós, também em Oséias chega a dizer, e Jesus repetiu lá na frente, misericórdia quero e não sacrifício. Meus amados, encerrando que o sinal já se deu lá, já se fez ouvir. O holocausto era uma oferta que todos podiam oferecer, está aí na lição, item 3, ponto 2, uma oferta que todos podiam oferecer. Era um sacrifício básico, de todos os sacrifícios era o mais elementar, que expressava devoção e consagração ao Senhor. Concluindo, o holocausto não é, como eu disse, só para a gente relembrar, necessariamente um sacrifício de expiação. Contudo, tem em si a ideia que, mesmo como o povo redimido, nós precisamos, para nos aproximar de um Deus Santo, de lançarmos mão do sangue, a fim de cobrir o pecado, até aquele glorioso dia. Fiquem em pé todos vocês. Até aquele glorioso dia em que nós seremos libertos, não apenas da culpa do pecado, por isso nós já fomos na justificação. Não apenas da condenação do pecado, fomos libertos também na justificação. Não apenas da condição inerente de pecado, porque nós já saímos de lá pela regeneração, fomos nascidos e gerados outra vez, conforme a natureza santa de Cristo, já não somos necessariamente filhos de Adão, mas ainda estamos no corpo do pecado e na presença do pecado. É o que Paulo falou, ó miserável homem que sou, lá no capítulo 7 de Romanos. Quem me livrará do corpo desta morte? Alguns comentaristas dizem que Paulo está tomando emprestado uma prática de certas tribos bárbaras, possivelmente do norte da Galácia, que a condenação, a punição de um homicida era carregar o corpo do defunto amarrado às suas costas até ele apodrecer e cair pedaço por pedaço. Você imagina um troço desse? De certa forma, o velho homem está aqui. De vez em quando eu sinto o mau cheiro dele. Aí Paulo falou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque essa bênção final vai se completar na glorificação. Estou caminhando para lá, você também, em nome de Jesus Cristo. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então nós vamos cantar aquele glorioso hino, onde está a morte, a tua vitória. Porque Deus vai completar esta obra que Ele já iniciou aqui. Mas enquanto isso, mesmo nem adoração, eu preciso desse elemento de sangue para cobrir meu pecado. A palavra sangue não é por acaso, aparece 88 vezes no livro de Levítico, lembrando-nos sempre que a gravidade do pecado é apontando para o sacrifício final que Cristo realizou na cruz do Calvário naquele dia. Atos 20, 28, Romanos 5 e 9, e coisa extraordinária, aleluia.
Era um dia qualquer, talvez do ano 28 da era cristã. Talvez entre 15 de abril, 14 de maio daquele ano. Jerusalém nunca tivera um dia como aquele. Foi um dia singular. As multidões, o populacho, a plebe, encheram a cidade para a festa da Páscoa. Mas naquele dia, injustamente preso, numa paródia de um julgamento, e inocentemente condenado, saiu alguém carregando uma cruz, primeiramente pelas ruas, e foi ao Gólgota, no meio do seu lugar. Naquele dia o sol se envergonhou. Incrível, né? Aleluia, minha alma enche de alegria, porque há algo de muito singular com esse Jesus Cristo. O dia que ele nasce tem luz à meia-noite. Olha Lucas 2. O dia que ele morre tem trevas ao meio-dia. De lá para cá o mundo nunca mais foi o mesmo. E aqueles que nele creem também nunca mais são os mesmos. E eu e você então podemos subir à casa do Senhor trazendo o nosso holocausto. E que cada dia nós tenhamos um sacrifício ao Senhor. Falando da nossa inteira dedicação a Ele, aquele que se deixou esvair sem dor completamente por nós naquela cruz, merece da minha parte, da sua parte, a nossa inteira e completa entrega a Ele. Vamos deixar no altar do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Traga tudo que é teu, tudo que diz respeito à sua vida, para o altar do Senhor, e deixa o Espírito Santo, o fogo celestial, queimar tudo isso, e que isso suba como um cheiro suave e agradável às narinas do Deus que te amou, te salvou, te resgatou e te fez filho dele. Erga sua mão comigo, Pai querido, graças te damos, porque a tua palavra é a verdade que mais e mais vai brilhando como a aurora, até ser dia perfeito, na culminância do cânon sagrado, e nós estamos nos dirigindo, nos orientando por ela. Pai de graça, Deus de bondade, que cada um dos seus filhos aqui, ao longo desse trimestre, estudando essas lições, nós compreendamos essas verdades, Pai. Nós estamos debaixo do sangue, cobertos pelo sangue, envolvidos no manto ensanguentado do Calvário, e pelos méritos e a justiça de Cristo, nós estamos nos dirigindo todos os dias e todo instante ao trono da sua graça, e nós podemos contemplar a sua gloriosa face, sua bendita face. Mas nós queremos que pelo Teu Espírito Santo nós compreendamos a verdade, que é preciso nos deixar constantemente no Seu altar. Que o fogo, que a gratidão, que a alegria nunca esvaeça da minha vida, nunca morra no meu coração, mas que na minha vida esteja permanentemente um altar de holocausto. Bendito seja o Seu nome para sempre. Amém. Obrigado, gente. Toma o seu lugar aí. Obrigado ao bispo, que eu já tinha falado no domingo passado. Pensei que eu estava ali.